presidente americano Joe Biden disse que um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza poderia evitar um ataque do Irã. Já o governo iraniano rejeitou os apelos feitos pelos países do Ocidente para não atacar Israel. A declaração foi feita a repórteres nesta terça-feira em Nova Orleans. Joe Biden acrescentou que as negociações estavam ficando difíceis, mas que ele não desistiria. Na segunda-feira, Teherã rejeitou os apelos ocidentais para recuar da ameaça de represálias. Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, o governo está determinado a defender a soberania do país. A República Islâmica e aliados culparam Israel pelo assassinato de Ismail Haniyeh em 31 de julho, durante uma visita à capital iraniana para o juramento do presidente Massoud Pezeshkian. Israel não assumiu a responsabilidade. O Irã prometeu vingar a morte do terrorista. Horas antes, um ataque israelense em Beirute matou um comandante do Hezbollah, o poderoso grupo militante apoiado pelo Irã no Líbano. Diplomatas ocidentais se esforçaram para evitar uma escalada no Oriente Médio, onde as tensões já eram altas devido à guerra entre Israel e Hamas em Gaza. Mas nesta semana, os Estados Unidos aprovaram a venda de armamento para Israel por mais de 20 bilhões de dólares. A venda inclui aviões de combate F-15 e cerca de 33 mil projéteis para tanques. Em uma notificação enviada ao Congresso, o Departamento de Estado indica que as vendas vão melhorar a capacidade de Israel para enfrentar as ameaças inimigas atuais e futuras. E quem chega para fazer uma análise é o Vladimir Feijó, que é analista internacional e também professor da Faculdade Arnaldo Jansen. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Eu começo perguntando, essa situação de um conflito maior, um conflito regional, não interessa a ninguém, né? Acho que nem a Israel, nem ao Irã e nem aos Estados Unidos. Mas a situação, ela me parece que ficou um tanto quanto fora de controle, né? Ou está realmente só no âmbito do discurso, né? Irã dizendo, olha, não tem jeito, eu vou dar algum tipo de retorno, e os Estados Unidos entrando naquele papel de mediador, hein? Boa tarde, Kelly. É uma satisfação estar de volta. Pois é, a gente acabou de ver uma reportagem que o Jonathan fez aí, um panorama quase completo. Faltou incluir a reunião do Conselho de Segurança ontem, exatamente sobre esse tema. E os Estados Unidos leu o mesmo discurso, a terceira vez que leu o mesmo discurso. Agora só alterando com um adjetivo, de estar preocupado para estar extremamente preocupado. Que, como você acabou de chamar a atenção, de fato não é do interesse nem dos Estados Unidos como país, nem do governo Biden ter um envolvimento militar. O Biden, inclusive, foi à televisão na noite de ontem para falar bem do governo dele, e uma das coisas que eu discordo, mas que ele disse, é que ele é o primeiro presidente do século XXI a não conduzir guerra nenhuma neste período. Eu discordo porque eles estão em guerra contra os hutites, eles estão em guerra na Síria, eles estão ajudando tanto o conflito da Ucrânia quanto o conflito de Israel, e que, portanto, os fazem como parte dessas situações. Do outro lado, você chamou bem a atenção que pode não ser interesse do Estado de Israel e do povo israelense, diante a quantidade de inimigos que teria que lutar simultaneamente, uma resposta que dependeria, para sobreviver e não ter muita destruição, de apoio dos aliados ocidentais que estão com falta de mísseis. Mas, Kelly, eu chamo a atenção que, eventualmente, esse pode ser o interesse de um segmento do governo israelense, os mais radicais, que acreditam não na razão, mas sim num destino manifesto, portanto, que teria aí um serviço de Deus a desempenhar e, portanto, o caminho seria a destruição de todos os inimigos dos israelenses e, portanto, a guerra é algo desejável. É muito triste a gente pensar que pode ter, né, um segmento que deseja isso e que esteja contribuindo para que as negociações não andem, porque optam pelo caminho do conflito armado. Só para a gente fechar rapidinho esse tema, gostaria de saber a sua opinião sobre esse possível ataque do Irã, porque naquele primeiro ataque que ele fez do território iraniano direto para Israel, que a gente acompanhou aqui, foi algo amplamente divulgado, deu tempo de Israel se organizar, então, assim, foi uma resposta ao que me pareceu assim, padrão, mas que não que iria realmente causar grandes danos. Dessa vez, pode acontecer o mesmo?
Kelly, na teoria de relações internacionais, existe uma visão de que o conflito não acontece porque um lado não tem certeza da vitória. E uma das formas de deixar o outro lado em dúvida é fazer a dissuasão, mostrar que você tem o poderio. Então, nos meses passados, na resposta lá em maio, o Irã telegrafou, avisou, eu vou atacar. 14 dias de antecedência. Depois eu disse, eu estou lançando drones, 3 horas até os drones chegarem a Israel. Estou agora lançando mísseis, dando a entender que só queria mostrar que tem a capacidade. E a única coisa que eles não avisaram foram os mísseis de alta precisão e que, de fato, acertaram uma base, acreditando que isso mostraria para Israel que eles estariam em perigo e que não deveria escalonar e fazer novos ataques. Lembrando que da outra vez eles atacaram uma embaixada, um consulado iraniano na Síria. E dessa vez foi dentro da capital, perto do palácio presidencial e no dia da posse do presidente. Portanto, o Irã acredita que precisa fazer um movimento de dissuasão e que dessa vez não está disposto a colaborar e, de fato, quer fazer com que Israel, aspas, sangre, sofra de fato e veja que o Irã tem capacidade de causar um dano grande, imaginando que com isso pode ser que Israel recue. Eu discordo dessa posição do Irã. Eu acredito que Israel vai, inclusive, levar a cartada de novo de holocausto, mais uma vez milhares ou centenas de judeus morrendo e que, portanto, eles deveriam acabar de vez com essa ameaça internacional, não só do Irã, mas todos os vizinhos. Então é possível que essa resposta do Irã cause a guerra. Olha, a gente fica sempre torcendo pela paz, mas o fato é que o mundo enfrenta uma fase bem difícil, Inclusive, uma região da Rússia declarou estado de emergência. A gente segue acompanhando isso devido aos avanços das tropas ucranianas. E segundo o presidente Volodymyr Zelensky, 74 localidades da região fronteiriça de Kursk estão, sim, sob controle da Ucrânia. Fontes de Moscou, do Instituto para o Estudo da Guerra, anunciaram que as tropas ucranianas avançaram 800 quilômetros quadrados na região russa de Kursk. Kiev, por sua vez, reivindicou o controle de 1.000 quilômetros quadrados de território russo na área fronteiriça. Depois de meses de retrocessos frente aos soldados russos no leste, a Ucrânia lançou em 6 de agosto o maior ataque em território russo desde o começo da ofensiva do Kremlin em fevereiro de 2022. Em conversa por videochamada com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o comandante do exército ressaltou que há 74 localidades na região fronteiriça sobre o controle. Em conversa por videochamada com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o comandante do exército ressaltou que há 74 regiões na fronteira sob o controle de Kiev. Zelensky descreveu os combates na área fronteiriça como difíceis e intensos. Desde segunda-feira, o governo da Rússia está retirando milhares de moradores da região. Nesta quarta, o governador do estado russo de Belgorod publicou um vídeo dizendo que a situação é extremamente tensa. Esta é a maior incursão de um exército estrangeiro em solo russo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O Ministério das Relações Exteriores ucraniano disse que a ofensiva só vai cessar se Moscou aceitar uma paz justa e acabar com a invasão da Ucrânia. Pois é, A gente tem acompanhado esse avanço ucraniano. Qual que é a sua avaliação, Feijó? A Rússia pode dar um retorno mais forte, porque a gente sabe do poderio russo. O que está acontecendo no leste europeu? Kelly, a fumaça da guerra gera uma campanha até midiática, de falsa informação dos dois lados. A Rússia insiste que o seu principal objetivo não é tomar território, mas sim aniquilar o exército ucraniano. E por isso, ferramentas de propaganda da Rússia divulgam que a Rússia sabia desse evento, deixou acontecer para atrair dentro do território russo os ucranianos, em especial tropas de elite, que seriam essenciais para defender a região do Donbás, que a Rússia alega ser seu território, e vai facilitar o resto da reconquista. De alguma forma, isso tem algum sentido, já que o Vladimir Putin decretou que a resposta a essa incursão será uma resposta a terroristas. Isso significa que não pretende tomar reféns, e sim eliminar e matar todos. Incluiu essa semana também o uso de novas bombas termobáricas, as bombas de vácuo, em alvos, que alega que são tropas do Ocidente, de alguns países da OTAN, não só equipamento, mas também soldados,
para mostrar para o Ocidente que eles deveriam parar de apoiar a OTAN. Do outro lado, da Ucrânia, a propaganda é no sentido de uma Rússia totalmente despreparada, uma Rússia mentirosa da quantidade de soldados que tem e a capacidade de defender o seu território e, como a peça do Pedro chamou a atenção, alegando que inclusive tem o triplo de território conquistado do que a Rússia reconhece. Portanto, demonstrando que tem capacidade sim de, no mínimo, fazer essa pressão diplomática. Nós tomamos parte do seu território, você tomou parte do meu território, vamos acabar com isso, cada um devolvendo os respectivos territórios. E por lá também nenhuma estimativa de quando esse conflito vai acabar, né? Ô Kelly, se tem uma coisa é que o caminho diplomático fechou, pelo menos a via do ministro de Relações Exteriores e do presidente Putin nos 3 últimos dias, os discursos que fizeram é que não se negocia com terroristas e, portanto, não só com a Ucrânia, mas também com o Ocidente, os países da OTAN, eles não estão dispostos a sentar e resolver essa disputa. Lembrando que na semana retrasada, a Rússia, inclusive, chegou a dizer, diante o apoio ocidental a atentados dentro da Rússia, a Rússia está disposta a armar os inimigos do Ocidente e talvez vai estar aliada naquele outro que a gente falava, o conflito do Oriente Médio, na África, quem sabe também no Extremo Oriente. Portanto, as coisas estão ficando bem emboladas e o caminho da diplomacia fechado. Pois é, infelizmente. Olha, tem mais notícias chegando por aqui. A Organização das Nações Unidas afirmou que o órgão eleitoral da Venezuela não cumpriu as medidas de transparência e integridade essenciais para a realização das eleições no país. A conclusão aparece em um relatório preliminar do painel de especialistas da ONU que observou as eleições de 28 de julho. Segundo esse documento, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela não cumpriu com as medidas básicas de transparência e integridade que são essenciais. Também não seguiu as disposições legais e regulatórias nacionais. E todos os prazos estabelecidos foram descumpridos. As Nações Unidas acusaram o governo de Nicolás Maduro de alimentar um clima de medo na Venezuela. Em declaração, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos expressou preocupação com as detenções arbitrárias e o uso desproporcional da força. Maduro foi proclamado vencedor com 52% dos votos para um terceiro mandato de 6 anos nas eleições de 28 de julho, mas a oposição denuncia o resultado como uma grande fraude. O anúncio da vitória gerou protestos que deixaram 25 mortos e 192 feridos. A ONU ainda afirmou que a oposição foi impedida de receber os dados oficiais das urnas eleitorais, fator que gerou ainda mais desconfiança na comunidade internacional. Uma pesquisa independente divulgada pelo jornal venezuelano El Nacional revelou que mais de 90% da população da Venezuela não acredita na vitória legítima de Nicolás Maduro, mas sim de Edmundo González. Pois é, apesar de tudo isso, do painel da ONU, o que pode acontecer na Venezuela, hein? Kelly, esse é o terceiro documento internacional de relevância a confirmar a mesma linha de argumento da diplomacia brasileira, que o governo do Maduro e a agência que deveria ser independente, o CNE, não cumpriu com a devida transparência. O Instituto Carter, uma ONG, a OEA, que mandou emissários, e agora o Conselho de Direitos Humanos da ONU. A questão é o que se faz a partir disso. O Conselho Carter, pelo menos, alimenta posição de outros países que credenciam, né? Eu considero esse órgão com credibilidade a reconhecer ou não reconhecer os governos em exercício. Os Estados Unidos, por enquanto, não reconheceu e admitiu que o González assuma a transição e indique diplomatas, mas encaminha para esse sentido. No caso da OEA, qualquer punição vinda pelos 35 países exigiria unanimidade, algo que não vai acontecer, já que pelo menos 5 países das Américas reconheceram de antemão a vitória do Maduro e, portanto, não concordariam com sanção. Já o Conselho de Direitos Humanos só tem poder de analisar essa circunstância para emitir relatório, porque a Venezuela e outros países são parte da Convenção Internacional dos Direitos Civis e Políticos e que, portanto, fala dessas liberdades e serve só de pressão política. Os que estavam se dispondo a mediar o conflito para que os venezuelanos resolvam entre si
Brasil, Colômbia e México tiveram agora uma perda. No domingo e segunda de manhã, o atual presidente diz que está abandonando essas negociações. E no final da noite de ontem, a futura presidente do México disse que também não seguirá, porque acredita que esse assunto é exclusivamente interno da Venezuela e que não deve se envolver. Imagino eu que isso por pressão da China e da Rússia, que já reconheceram também a vitória do Maduro. Fica, portanto, para os dois vizinhos que mais podem sofrer negativamente por onda de violência e fuga de venezuelanos, Brasil e Colômbia, com essa batata quente, tentando aí administrar alguma nova saída, alguma nova ideia, né, para sair dessa disputa. Pois é, e que batata quente, né? Inclusive a gente viu algumas imagens de protesto. Protestar também está cada vez mais complicado, né? Dentre outras, um dos argumentos da Comissão de Direitos Humanos é exatamente isso, que o governo não respeita as liberdades civis, o direito de reunião, o direito de manifestação, além, óbvio, das liberdades políticas, de filiação a partido, de participar do processo eleitoral, que seja imparcial e tudo mais. E todos os governos que são considerados autocráticos ou de regime fechado são exatamente por isso, por fazerem repressão e não tolerar a dissidência. Agora, Kelly, uma última nota. Poderia ser maior ainda se não tivesse 7 milhões de venezuelanos já morando fora do país, né? Então, o tamanho da oposição na rua é de acordo com os que ainda estão no país. Agora, Feijó, uma coisa é fato, né? O Maduro não deve deixar o poder, né? E tem ali o lado militar apoiando. Então, a situação, a gente vai vendo que, apesar de a oposição dizer, olha, houve uma confusão, houve um erro no resultado, órgãos internacionais também apontando a falta de transparência, o fato é que ele não deve deixar o poder, né? Kelly, porque é um regime que já resistiu às sanções dos Estados Unidos. Não tem o que mais pressionar a população venezuelana, que já está bastante empobrecida, para sair às ruas e manifestar contra o governo. Agora é uma questão de sobrevivência e as pessoas estão revoltadas, manifestando, mas a ponto do que podem. A pressão maior seria a pressão militar, mas como a gente comentou nos temas anteriores, os Estados Unidos, que têm esse poderio militar no Ocidente, deslocou esse tipo de armamento para o Oriente Médio para defender a situação em Israel. Portanto, não tem condição hoje de fazer uma pressão maior. Brasil e Colômbia não utilizarão das Forças Armadas para derrubar um regime vizinho, até porque há um compromisso geral muito bem estabelecido depois da Guerra do Paraguai, no século XIX, que esse não é o caminho e que, portanto, deveria se optar sempre pela linha diplomática, até que um governo use da violência contra um país vizinho. E, por enquanto, as Forças Armadas da Venezuela estão apenas apoiando o regime e não avançaram sobre outro país. Lembrando que, inclusive, tem a disputa territorial com a Guiana, né? E esse Essequibo, 2/3 daquele país, por enquanto ficou só no texto de lei da Venezuela. Eles ainda não anexaram com envio de tropas para lá. Essa seria a única circunstância que talvez o movimento militar poderia duplamente apoiar a independência e integridade territorial de um país sul-americano e, ao mesmo tempo, forçar a mudança de regime na Venezuela. Professor, muito obrigada. É sempre muito bom te ouvir para a gente entender tudo isso. Obrigada, boa tarde e até a próxima. Obrigado também, Kelly.